Nesse quarto bimestre, tá? Eu vou até compartilhar aqui o plano da disciplina. Nesse quarto bimestre, nós vamos tratar de fundações, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho o que é, tudo mais, a gente vai discutir um pouco sobre elas, né? Também entender o processo de reconhecimento do solo, né? A gente vai falar um pouco dessas características aí. E nós teremos, nesse bimestre, um trabalho também prático, tá? Esse trabalho eu vou passar para vocês, a gente vai ler ele detalhadamente, tá? Cada um vai ter um relatório de sondagem, a gente vai trabalhar em cima desse relatório de sondagem, tá? Onde a gente vai obter, né, as características do solo e vocês vão poder definir qual o tipo de fundação a ser empregada, tá? Mas aí a gente vai ler bonitinho isso juntos para vocês poderem entender né, a prática desse trabalho, tá? Então, teremos atividade de fixação, estudo dirigido da mesma forma. O estudo dirigido, eu aumentei a pontuação, né, são 10 pontos, tá? Então, teremos estudo dirigido em todas as aulas como atividade assíncrona, tá? Teremos um referente a essa semana, tá? Que vai ser investigação do subsolo, né? E aí a gente comenta sobre isso na próxima aula, tá? E aí a gente vai tentando fazer nesse ritmo aí, vocês lendo o estudo dirigido e a gente debatendo aqui na aula seguinte, tá? Então, nós teremos aula até o dia 30, tá? Onde a gente, no dia 30 de março, vocês irão fazer a entrega do trabalho, tá? Nós vamos comentar mais especificamente das fundações superficiais, tá? A gente não vai entrar em detalhe com relação às fundações profundas, tá? E na aula de hoje, a gente vai falar dos tipos de fundações, tá? Bom, então, vamos começar. Então, vamos falar hoje sobre os tipos de fundações, tá? Bom, o que seria fundação, tá? Fundação seria um elemento, né, elementos estruturais, uma estrutura, com a responsabilidade de suportar e transferir as tensões compatíveis ao maciço geotécnico, ou seja, né, eu tenho uma estrutura, tá, que vai ser responsável por transmitir a carga, né, pode ser uma edificação, né, até o solo, tá? Então, a gente tem essa combinação aí, estrutura mais geotecnia. Bom, então, aqui nesse exemplo, por exemplo, nós temos uma casa, tá? Então, o peso da casa é todo, né? Toda a carga, né, vinda nessa casa é transmitida a esses elementos, né? Que são denominados fundações, tá? E as fundações são responsáveis por mandar, né, essa carga ao solo, tá? Aqui é uma situação bem interessante, tá? Que essa casa, ela foi primeiramente construída com uma fundação superficial. A gente vai ver a definição disso aí, tá? Então, foi feito fundações em bloco, tá? É aqui onde tem os tijolos. E o maciço, né, o solo aqui, onde está, né, essa edificação, ela não era resistente, né, e começou a surgir problemas nessa edificação. E aí o que acontece, né? A fundação que foi estabelecida para essa casa não estava coerente. Então, eles fizeram uma escavação, né, na fundação, em torno dessa fundação, e substituiu, né, adicionou, né, na verdade, a essa fundação, uma fundação profunda. Antes
era superficial, né, agora tem a combinação dos dois, né, tem a fundação superficial, continua, e tem um acréscimo de uma fundação profunda, que é um elemento de estaca, tá? Que seria esse elementozinho aqui, que foi adicionado recentemente, tá? Então, eles fizeram toda essa escavação, né, colocou um suporte aqui, com certeza, tá? Para, né, a casa não desmoronar, né, obviamente. Colocou esse elemento, né, para transmitir a carga para um solo mais resistente, tá? Então, a intenção era justamente essa, né? O solo nessa região aqui era um solo um pouco resistente. Então, foi necessário, né, utilizar uma fundação mais profunda para, né, encontrar um maciço mais resistente. Bom, a gente tem uma norma, tá, que ela fala sobre projetos e execução de fundações, que é a 6122, tá? Que teve uma reformulação recente, em 2019, tá? Ficar sempre atento às formulações, às revisões das normas, tá? Tem mudanças significativas. Bom, então vamos falar das fundações superficiais. O que seria isso, né? Ou fundações superficiais ou fundações diretas, tá? O próprio nome diz, né, essas fundações vão ficar situadas, né, em uma cota mais superficial do solo, né, do terreno. São diretas porque elas aplicam a carga diretamente no solo, pela sua base, tá? Então, a carga, né, é aplicada diretamente no solo através de sua base. Aqui a gente tem um esquema, né, de uma sapata, tá? Aqui nós temos a sapata. E nós temos a carga, essa carga vem de um pilar, tá? Uma carga de uma casa, enfim, vem para esse pilar e vem para essa sapata, e essa sapata, né, distribui essa carga no solo, tá? Essa distribuição é equilibrada da carga, tá? E ela é feita através da sua base, tá? Então, aqui a gente está vendo a superfície à vista inferior da base, tá? E nós temos as dimensões da base, tá? Sempre, né, esse B aqui, tá, é o menor valor dessa base, ok? Com relação à cota, né, de aplicação dessas sapatas superficiais, tá? Ela tem que ser menor que 2 vezes o valor de B, tá? Que é referente a essa menor dimensão da minha sapata, tá? Então, eu tenho uma sapata com dimensão X, né? AB, né? Então, ela só pode ficar situada, né? Locada, né? Abaixo de 2 vezes esse valor de B, tá? Um exemplo. Digamos que a minha sapata aqui tem 2 por 2, né? 2 por 2 aqui, tá? Então, aqui a menor cota dela, né, seria 2 vezes 2 ou menor que 4 metros, tá? Estou exagerando aqui e tal. Mas então ela tem que estar localizada a menos de 4 metros, né? Da superfície até ponto de aplicação, né, da sua base, tá? Bom, fundações profundas, como o próprio nome diz, né, vai estar locado, né, uma cota mais profunda, tá? Elas também podem ser designadas como fundações indiretas, tá? Então a gente tem aqui, né, um bloco de coroamento e temos uma estaca, que é um tipo de fundação profunda, tá? Então tem a carga vindo aqui do pilar, né, que passa por esse bloco de coroamento, que vai distribuir para as estacas, tá? Então, aqui, diferentemente da fundação profunda, tá? Ela vai distribuir as cargas, né, na ponta da base dela aqui, tá? E também através do atrito lateral, tá? Então, ela também distribui essa carga aqui, tá? Dessa forma. Então, ela vai estar aí, né, no mínimo, né, locada de 3 a 8 vezes a base, tá? Então, maior, né, que 8 vezes o valor da base, tá? Então, a base dela
tem uma dimensão um pouco menor, né, do que as fundações superficiais, né? Por exemplo, uma sapata, tá? Então, ela tem que estar aí a uma cota superior a 8 vezes a sua menor dimensão aqui da sua base, tá? Bom, essas fundações profundas, tá? Eu vou explicar algumas delas, mas a gente não vai aprofundar muito nelas, tá? Vou mostrar algumas aplicações e tudo mais, mas a gente vai ficar mesmo nas fundações superficiais, tá? Bom, fundações superficiais. Blocos de fundação, tá? A gente tem aqui um elemento, né, de fundação rasa, tá? Essas fundações superficiais também pode ser chamada de fundação rasa, de concreto ou outro tipo de material, tá? Pode ser pedra, tijolo, tá? Dimensionado de modo que as tensões nele resultantes sejam resistidas pelo material, tá? Sem necessidade de colocar armadura. Então, são elementos com grande altura, com boa rigidez e sem necessidade de armadura, tá? Isso é interessante. Porém, né, a gente tem que ressaltar que esse tipo de fundação, tá? Ele é ideal para pequenas cargas, tá? Então, a gente tem que ver essas condições a respeito desse tipo de fundação, tá? Porque não é simplesmente qualquer edificação, qualquer tipo de carga que a gente vai aplicar esse tipo de fundação, tá? Tem alguns requisitos aí, tá? Com relação ao solo, com relação à carga que está vindo sobre ele. Bom, então a gente tem um bloco comum, que é esse bloco todo preenchido aqui, né, com material, ou um bloco em degraus, tá? Bom, mas, né, o usual é esse daqui, né? Que a gente pode até perceber nesse esquema aqui. Então, a gente tem o uso de pedra, tijolo e concreto ciclópico. Bom, esse de tijolo aqui, eu até mostrei na primeira imagem lá daquela fundação. Né? Eles utilizaram justamente esse tipo de fundação superficial, né? E a gente viu que não foi suficiente, né? Que o solo não tinha uma boa resistência, ou a carga era muito elevada. Então, eles tiveram que aplicar uma fundação mais profunda, né? Colocar a fundação numa cota um pouco mais baixa, maior, né? Bom, nós temos as sapatas, que são as mais conhecidas aí, né? Elas são feitas de concreto armado, tá? Dimensionado de forma que as tensões de tração sejam resistidas pelo emprego, né, das próprias armaduras, tá? Então, a gente tem sapatas de diversas configurações, formas, tá? Quadradas, retangular, circular, poligonal, diversas aí. As mais comuns são quadradas e retangulares, tá? Bom, então, aqui um exemplo desse tipo de sapato, tá? Ela tem aí uma variação de altura dela, né? Essa variação aqui dessa altura aqui, que faz, né, a gente economizar um pouco aí de material, tá? Por isso que ela tem essa inclinaçãozinha aqui, tá? Bom, então, pequenas alturas em relação à base, né, que é justamente esse efeito aqui, tá? Largura mínima de 60 centímetros, então o B, né, que é a menor largura aí, né, tem que ser no mínimo 60 centímetros, tá? Eu coloquei em cima do negócio. Espera aí um momento. Profundidade mínima nas divisas nunca inferior a 1,50, tá? Então, quando a gente tiver em uma divisa, né, e for colocar esse tipo de fundação, tá? Ela nunca pode estar numa profundidade inferior a 1,5 metros, tá? Sempre uma cota maior, né? Sapatas com dimensões inferior a 1 metro
profundidades reduzidas, tá? Nós temos aí dentro das sapatas, isso é um tipo de sapata isoladas, tá? A gente tem as sapatas associadas, né? Que aí nós temos o uso de 2 pilares, tá? Associados aí, ou uma sapata corrida, tá? Que aí a gente coloca um elemento aqui que distribui essa carga uniformemente, tá? Aqui nós temos, por exemplo, um pilar, então a gente tem uma carga aplicada aqui e outra carga aplicada aqui, tá? Então nós temos uma sapata associada, associação de 2 ou mais pilares, tá? E aqui nós temos uma sapata corrida onde a gente tem uma carga distribuída, né? Pode ser uma parede aqui, né? Ou um pilar parede, né? Que esteja aqui, tá? Então, aqui um exemplo de sapata associada, né? 2 pilares aqui associados, tá? Esse exemplo aqui é interessante, né? Porque é um exemplo onde a gente está fazendo um reforço na fundação e também no elemento estrutural, tá? Então, aqui, né, houve perda de material e aí eles estão fazendo uma reforma, tá? Eles rearmaram a estrutura, vão concretar ela novamente, tá? E aqui nós temos a execução de uma sapata corrida, né? Nesse caso aqui, a gente vai utilizar um pilar parede, tá? Então, pilar parede, né, como ele tem uma largura bem considerável em relação à sua espessura, tá? Ele é bem similar a uma parede mesmo, né? Então, aqui a gente tem as armaduras de espera, né, para colocar, né, esse pilar, tá? E aqui nós temos a forma, a execução da forma, e aqui a gente já tem essa sapata corrida pronta. Bom, agora o radier, tá? Também uma fundação superficial, tá? Ele tem uma rigidez para receber e distribuir mais de 70% da carga da estrutura, tá? E é só a gente pensar, né, o uso desse radier, né, que seria uma laje, né, gigante aqui, né, seria quando a gente tem associação, né, de sapatas isoladas muito próximas uma da outra. E aí a gente pode adotar esse tipo de fundação, tá? Então, todas as paredes ou todos os pilares de uma edificação transmitem as cargas ao solo através de uma única sapata, tá? Então, um radier, né, uma superfície, né, é como se fosse uma sapata gigantesca, né, uma laje mesmo, né, uma laje que contempla toda a minha estrutura. Então, aqui a gente tem os pilares, vão ter as paredes aqui em cima dela e tudo mais, tá? Então, a gente pode utilizar em casas, né, e em sobrados também, né, com alimentação de carga, tá? Tomar cuidado com isso aí. Em termos práticos, para sua utilização, a gente pode utilizar essa formulação aqui, tá? A gente pode fazer, né, por exemplo, nós temos uma casa, e aí a gente determina as áreas das sapatas, né, para essa casa. E aí a gente vê que elas estão muito próximas. Então, quando eu posso adotar, né, falar que eu posso adotar um radier, né? Então, eu faço a soma das áreas da base da sapata, tá? E se essa soma, né, dessas áreas for superior à área construída, tá? Que seria a área da minha edificação, tá? Eu vou adotar a fundação radier, tá? Em vez de adotar as sapatas isoladas, tá? Então, isso aqui pode ser bem interessante, né, na hora de fazer, né, a definição da fundação, tá? E nós temos a grelha, né, que vai ser também um elemento superficial, tá? Que seriam constituído por um conjunto de vigas que se cruzam nos pilares, tá? Então, né, hoje que a gente já viu isso, né? As vigas baldranas, né? E aí nós temos as nossas fundações profundas, tá? Essas aqui são as estacas, tá? Então, as estacas, né, elas são executadas inteiramente por equipamentos. Então, como a gente está vendo aqui, a gente tem alguns equipamentos aqui executando algum tipo de estaca, tá? Então, a gente usa, né, esses equipamentos para fazer a cravação
ou escavação dessa fundação, tá? Que vai ficar em uma cota, né, profunda aí, bem mais elevada do que uma fundação superficial, tá? É interessante também, tá, que esse tipo de fundação, ela não vai ter a necessidade do operário, né, entrar dentro dessa escavação, dessa vala, para fazer algum tipo de acabamento, tá? Essa vai ser uma diferença entre uma estaca e um tubulão, que eu vou mostrar mais à frente, tá? Então, aqui a gente tem uma estaca Frank, tá? E utiliza esse pilão, tá? Para fazer a escavação desse solo, tá? E aí depois, né, colocar a armação e concretar. Aqui nós temos um tipo de estaca cravada, tá? Então, com um bate-estaca, que seria esse equipamento aqui, né, ele crava a fundação, tá? Pode ser metálica, de madeira, pré-moldado, tá? Enfim, ele vai cravando essa estaca aqui. E nós temos de hélice contínua, né, que é um equipamento, né, de hélice aqui, que vai fazer essa perfuração, né, e perfura, tem uns que perfura e já tira concretando, né, arma e concreta, tá? E aí depende do tipo dessas estacas, tá? Não vou entrar muito em detalhe com relação a tipologia e tudo mais dessas estacas, não, tá? Aí nós temos alguns tipos, né, de materiais aplicados nessa estaca: madeira, tá? Não é muito usual. Estaca metálica, estaca de pré-moldado, né? E a estaca de concreto em loco, tá? A gente faz a perfuração, coloca a armadura e vem em concreto, tá? E aí nós temos os tubulões, tá? Que, pelo menos em alguma parte da sua etapa de construção, né, principalmente na final, a gente precisa que o operário entre dentro da escavação, tá? Então, a gente faz a perfuração, tá? E a base dela, né, é uma base alargada, tá? Bem similar com uma sapata, tá? Então, a gente tem o fuste dela aqui, né? Esse comprimento dela aqui, né? E aí vai fazer a necessidade desse operário entrar, né, e fazer, né, essa escavação aqui, esse acabamento no fundo aqui, esse alargamento, né, do fundo dessa fundação, tá? Esse tipo aqui é um tipo de tubulão a céu aberto, tá? Por que a céu aberto? Não precisa de nenhum equipamento, né, para de ar comprimido para esse operário e tudo mais, tá? Aqui já é uma tubulação de ar comprimido, tá? Então, aqui eles colocam um equipamento, tá? Para o operário poder, né, ter, né, um ar, né, circulação de ar melhor e tudo mais, tá? Para ele fazer essa escavação. O tubulão de céu aberto, a gente faz acima do lençol freático, né? Uma cota um pouco mais baixa em relação ao tubulão de ar comprimido, que é cotas muito, muito baixas. E aí precisa da necessidade desse ar comprimido, bombear esse ar para esse operário lá no fundo, tá? Detalhe, né? Isso é um trabalho muito arriscado, tá? A gente já ouviu falar de vários acidentes, né? Com esses operários, né? Executando esse tipo de fundação, tá? Então, é uma fundação bem arriscada aí para esses trabalhadores, tá? Principalmente quando tem uma cota muito profunda, tá? A incidência de você morrer asfixiado aqui, né? E tudo mais, né? É arriscado, né? Outro também é que se tiver uma certa profundidade, o cara, né? Isso desmoronar e o cara morrer soterrado ali, né? Então, vários riscos aí. Bom, aqui nós temos os tipos de fundação, tá? Associado às cargas, tá? Então, olha que interessante. A gente tem a baldrame aqui, que são as vigas, tá? Que são, né, aplicadas para casas térreas, né? Cargas baixas, tá? Então, a gente precisa ir, né, do solo, né? A capacidade de carga do solo, o tipo de solo, um solo firme e seco, tá? Isso é importante a gente observar. O radier,
né, vai ser também para casas térreas e sobrado. Quando fala sobrado, é que tem, né, 2 pavimentos, tá? Então, 2 ou 3 pavimentos. Então, a gente tem aí solo pouco firme e firme, tá? Sapatas, tanto para casas térreas, né, a gente precisa de um solo pouco firme, né? Sobrados, a gente vai precisar de um solo mais firme e seco, tá? E aqui a gente tem também a respeito das estacas e dos tubulões, né? E a gente percebe que as cargas são bem maiores, né? Sobrados e prédios baixos, prédios altos, viadutos, pontes, né? Então, o tubulão a gente vê muito empregado em pontes, tá? Então, né, a gente tem uma carga maior, tá? Então, essas superficiais aqui são para cargas mais baixas, tá? Casas e sobrados. Aqui também tem um quadro comparativo, né? Isso mais específico das fundações superficiais, tá? Então, o bloco e a sapata, quando que a gente pode utilizar? Utilizados quando o solo apresenta alta resistência, não havendo restrições ao emprego em cargas elevadas, tá? E aí a gente tem um custo baixo, né, principalmente desses blocos, né, porque a gente não precisa de armação, tá? A sapata também possui um custo baixo, porém, um pouco maior, né, que o bloco, para cargas reduzidas, tá? Então, quando eu tiver uma carga reduzida, né, é melhor aplicar o bloco em vez da sapata, né? Porque sempre quando a gente tem uma associação, né, de concreto e armadura, tá? Pensem sempre que a armadura é a parte mais cara, tá? Então, se eu tenho uma carga, né, bem reduzida, é melhor eu investir em um bloco, tá? Então, características excetivas, né? Simples execução, também é de simples execução, bem difundida, sapata e bloco, né? Bem conhecido aí. O radier. O radier, a gente já falou quando, né? E como a gente pode utilizar esse tipo de fundação, tá? Então, quando as sapatas se aproximarem uma das outras ou se sobrepõem. Quando se desejar uniformizar os recalques, né? Como é uma base única, né? Em vez de eu ter uma sapata isolada, né? Onde eu posso levar um único elemento, né? Com recalque, né? Deslocar um único elemento, né? Isolado, né? Ele vai uniformizar esse recalque, né? A placa vai junto, né? Porém, ele tem um custo alto, tá? Então, isso também tem que ser pesado na hora de escolher esse tipo de fundação, tá? Então, ele tem prazo alto, né, de execução, devido à necessidade de deixar toda a área ser executada desimpedida antes de iniciar o serviço. Ou seja, a gente precisa fazer todas as execuções pertinentes para esse tipo de fundação, tá? Porque ele é uma placa, como se fosse uma laje. Então, eu tenho que fazer todos os serviços preliminares ali antes de fazê-la, executá-la, né, concretá-la, tá? Então, isso também é algo que deve ser pensado, né, com relação aos prazos e tudo mais, tá? Bom, e aí, a gente vai fazer algumas questões, né, para exemplificar tudo isso aí que eu falei, tá? Primeira questão. A opção que contém somente tipos de fundações superficiais. E aí, qual dessas alternativas vão apresentar fundações superficiais? A B. Mais alguém? Todo mundo concorda com o Pedro? Que é a B? Bom, vamos por eliminação, tá? Questão A. Estaca, tubulões e radier. Estaca e tubulão são fundações profundas, tá? Só o radier que é fundação superficial. Então, não é a letra A. Letra B. Sapatas é uma fundação superficial, bloco e radier. Então, ok, é a letra B, né, a resposta. As outras não entrariam porque letra C tem tubulão e estaca, não é. Sapata é,
mas tubulão não é. Radier, bloco é, mas estaca não é uma fundação superficial. Então, a resposta realmente é a letra B. Próxima. É um tipo de fundação que possui grande comprimento em relação à sua base. E normalmente acontece por cravação de bate-estaca. Trata-se de fundação profunda, fundação superficial, fundação plástica ou fundação embutida. E aí, qual que é a resposta? Eu acho que é profunda, não? Por que que é profunda? Profunda porque, ó, é um tipo de É o fundação que... bate-estaca, não? Isso também, isso também acharia a resposta, tá? Grande comprimento em relação à sua base, né? A gente só pensar nisso aqui, né? Grande comprimento em relação à sua base. Né? Eu tenho a base aqui, B, né? Então, grande comprimento, tá? E o uso de cravação de batistaca, um equipamento para fazer esse tipo de fundação. Então, né, a gente viu o equipamento aí sendo empregado em estacas, né? Que é um tipo de fundação profunda, né? Letra A. Selecione a alternativa que contenha apenas fundação direta ou rasa. Então, ó, tome cuidado, tá? As fundações superficiais também pode ser denominada de direta ou rasa. E aí? É a letra A, tubulão, baldrame, B, radier, estaca Strauss. Letra C, baldrame, radier, ou estaca Frank, estaca Strauss. E aí? E aí, gente? Tubulão não é, porque é profundo, tá? E ele tá pedindo apenas direto ou raso. Radier e estaca Strauss. Estaca é fundação profunda, então não é. C, baldrame e radier. Radier é e baldrame. Baldrame é viga, baldrame. É sim, superficial. Então, letra C. Estaca Frank é? Não, né? Estaca é fundação profunda. E ele quer apenas a direta ou rasa, ou seja, ele quer apenas fundações superficiais. Então, a resposta correta é a letra C, tá? Aí aqui vem o contrário. É para a gente selecionar apenas a fundação profunda, tá? Profunda, estaca e tubulão, tá? Onde tiver isso, é a resposta, tá? Então, a letra A não é, porque tem baldrame, né? Baldrame, viga baldrame é superficial. Radia também não, superficial também. Estaca radier também é superficial. Sapata e radier, desculpa, é superficial. Estaca Frank, estaca Strauss, né? Estacas são, né, fundações profundas, então a resposta correta é a letra D, tá? Vamos lá. Nos projetos de fundações, entende-se por sapata corrida. Vamos lá. Sapata sujeita à ação de uma carga distribuída linearmente. Sapata comum a mais de um pilar. O elemento de fundação superficial de concreto dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo concreto sem necessidade de armadura. O elemento de fundação superficial que abrange, né, tá errado aqui, né, todos os pilares alinhados ou não de uma estrutura, distribuindo os carregamentos. O elemento de fundação que transmite carga ao terreno pela base, resistência de ponta, ou possua superfície lateral, resistência de fuste. E aí, o que vocês acham?
que é uma sapata corrida? Lembrar do que é sapata, tá, gente? Sapata, elemento de concreto armado, tá? Transmite a carga pela base, ok? Então, ó, essa letra E aqui, o elemento de fundação que transmite carga ao terreno pela base, resistência de ponta, ou sua superfície lateral. Isso aqui é uma definição de fundação profunda. Justamente por causa disso aqui, ó. Superfície lateral, tá? Letra D. O elemento de fundação superficial que abrange todos os pilares alinhados ou não de uma estrutura, distribuindo os carregamentos. Isso aqui, tá? É um elemento superficial, né, que abrange todos os pilares. Isso aqui é radier. Ok? Radier. Os elementos de fundação superficial, isso aqui, até aqui, tá? Até aqui, que ele fala, elemento superficial de concreto, dimensional de modo, né, que as tensões de tração neles resultantes sejam resistidas pelo concreto, pela armadura, sem a necessidade de armadura. Não, isso aqui não é sapata, tá? B, sapata comum a mais de um pilar. Isso aqui é definição sapata associada. Só lembrar, associação de dois elementos, né? Associação de dois pilares, né? Então, a resposta correta é a letra A, sapato sujeitação de uma carga distribuída linearmente, né? Que é o caso de uma sapata corrida, né? A gente tem um elemento sapata, tá? E aqui, ao longo dessa sapata, vai vir um elemento que vai distribuir uma carga uniforme, tá? Seria, né, um pilar parede, uma parede, um muro, etc, etc, tá? Em fundações do tipo radier, as cargas da edificação são descarregadas em camadas mais profundas do subsolo, transmitidas pelas estacas, apoiadas na ponta das estacas sobre um elemento impenetrável do subsolo, distribuídas ao longo das paredes, sobre as quais estão as sapatas corridas, concentradas nas sapatas situadas no pé de cada pilar, distribuídas pela projeção da edificação. Bom, essa primeira não é, porque fala de descarregar em camadas mais profundas, tá? E a gente está falando de uma fundação superficial, a gente está falando de uma fundação do tipo radier, tá? Então não faz sentido essa primeira alternativa, tá? Apoiadas na ponta das estacas, também não, tá? Radier, né, lembrar que é uma placa que abrange toda a área construída, tá? Então, letra B também não é. Distribuídos ao longo das paredes, sobre as quais estão as sapatas corridas. Também não, né? Concentradas nas sapatas situadas no pé de cada pilar. Também não. Distribuídas pela projeção da edificação, né? Então, a edificação aqui, né? Eu vou ter, né, as cargas, né, ao longo dessa placa toda, tá? Então, letra E. Para a construção de uma casa de 2 pavimentos, em um terreno de solo pouco resistente, tá? Então, uma casa de 2 pavimentos.
para um solo pouco resistente, objeto de aterro, tá? O responsável pelo projeto da obra, ao escolher o tipo adequado de fundação para suportar as cargas decorrentes desse tipo de edificação, deve optar por fundação composta, que é uma fundação composta, necessariamente por sapata mais viga, viga baldrame, sapata mais viga mais estaca, sapata isolada, radie. Bom, essa questão aqui, tá? A gente tem, né, que grifar essas partes que são pertinentes, tá? Um solo pouco resistente, tá? Advindo de um aterro, ok? E, né, a opção que ele falou aqui, ó, uma fundação composta, tá? Por quê? Por que tem que destacar essa fundação composta? Porque pode dar a ideia de você de poder utilizar o radier, tá? Se a gente for lá naquela tabelinha que eu mostrei para vocês, né? Aqui nós temos aqui o radier, tá? Sendo usado em casas, térreas e sobrados, né? Com 2, 3 pavimentos, tá? Então a gente utiliza para solo pouco resistente, pouco firme e firme, tá? Então, né, daria ideia de usar, né, o radier, tá? Só que, questão que é uma fundação composta, tá? Então, se eu tenho um solo pouco resistente, tá? Eu vou adotar uma associação de sapata, viga e estaca. Por que eu vou fazer isso? Bom, eu vou utilizar, né, as vigas, né, fazer associação aqui, né, dos pilares. Vou ter o pilar aqui associado a uma sapata. E aí, essa sapata, sobre ela, eu vou colocar uma estaca para mandar essa carga para um solo mais profundo, mais resistente, tá? Que sobreponha esse nível do aterro, tá? Posso ter uma situação em que eu tinha uma clive assim, né? Aí eu fui construir um aterro aqui, compactei, né? Aqui tá o meu aterro. E aqui tá a minha casa de 2 pavimentos. Essa parte aqui do aterro é pouco resistente. Então, não compensa eu colocar uma fundação superficial aqui. Então, eu vou colocar uma sapata. E aí, eu vou colocar uma estaca para chegar na cota mais resistente, né? Na parte onde não tem esse aterro, né? A parte mais resistente dessa edificação, tá? E aí eu faço essa associação, sapata mais viga mais estaca, tá? As vigas, né? Para dar, né, travar aí os pilares, ok? Então, usaria essa associação para esse tipo de situação, tá? E aí, para finalizar, né, essa questão para a gente ver quais afirmativas são verdadeiras, tá? A fundação é a estrutura responsável por absorver todas as cargas emitidas pela edificação e distribuí-las ao solo. Basicamente, há 2 tipos, fundações superficiais e fundações profundas. Analise as afirmativas abaixo sobre elementos das fundações profundas. Ele quer saber das afirmações referentes às fundações profundas. Então, essa aqui de sapata? Não. Essa aqui de radier? Não. Então, a única, né, que vai estar, né, dentro das respostas, né, vai ser a 2 e a 3, tá? E aí é só verificar, né, se está correta essa definição, né? Estacas, elementos executados inteiramente por equipamentos ou ferramentas, ok. Sem que em qualquer fase de sua execução haja descida do operário. A gente viu que realmente não há descida do operário nesse tipo de fundação. As
estacas têm grande comprimento e seções transversais pequenas. Podem ser de madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado em loco ou misto. É de fato. Então, essa é verdadeira. Os tubulões, elemento de fundação cilíndrico, tá? Em que, pelo menos na sua etapa final, há descida do operário. Realmente há descida do operário na parte final. Pode ser de céu aberto ou de ar comprimido. Também vimos isso. Ok. E ter ou não base alargada. Pode ser de aço concreto ou sem revestimento. Ok, esse aqui também está ok. Então, essas duas aí são as alternativas corretas, tá? Então, gente, essas são as nossas fundações, né? Alguns tipos aí dessas fundações. A gente vai entrar em mais detalhes com relação às fundações profundas, né? A gente vai trabalhar mais essas fundações do tipo bloco, né? E do tipo sapata mais especificamente, tá? Então, aí depois a gente vai trabalhar com relação ao estudo de sondagem do terreno, né? Porque isso é importante, né? De saber qual que é a capacidade desse solo, tá? E estudar também, né, quais são os requisitos, né, de projeto, né, para esses tipos de fundação, tá? Então, até mais aí, gente. Até semana que vem. Bom dia para vocês, tá? Até a próxima aula.